trazendo uma mensagem expositiva, não indo a fundo no texto, mas nós queremos trazer uma pequena meditação, tá bom? E depois abrir espaço para perguntas e respostas, tá bom? E também você pode ser pergunta da meditação ou pode também fazer outro tipo de pergunta, aquelas que eu não souber, com certeza eu não vou responder, nem vou inventar aqui, tá bom? Mas estarei sim estudando e em outra oportunidade eu posso responder. Então, Romanos capítulo 1, versículo do 18 em diante. Romanos capítulo 1, versos do 18 em diante. Diz o seguinte, eu vou ler todo o texto que eu vou ler, do 18 ao 32, e depois trazer alguns textos aqui, alguns versículos para a nossa meditação, tá bom? Olha o que Paulo disse. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolos, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também prova os que assim procedem. Por que a razão de eu trazer esse texto para a nossa meditação hoje? No nosso programa de rádio, nessa semana,
nós abordamos um tema: será que estamos no fim do mundo? As pessoas, diante da crise que está passando, a dificuldade não somente nacional, mas mundial, as pessoas perguntam, né, pastor, será que é o fim do mundo que estamos vivendo? E no programa de rádio nós mostramos que nós não estamos vivendo o fim do mundo. Podemos dizer que estamos vivendo os últimos dias. Paulo falou que estamos nos últimos dias, mas não é o fim ainda. Tá bom? Por quê? Porque para que aconteça o fim, alguns eventos escatológicos ainda necessitam ocorrer. Por exemplo, o primeiro evento escatológico no calendário profético de Deus é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja ainda não ocorreu. Pode ocorrer a qualquer momento. Estamos hoje aqui, nós não sabemos o amanhã. O arrebatamento da igreja ela pode ocorrer. Então, para que ocorra o fim, ainda necessita do arrebatamento. Depois do arrebatamento aqui na terra, terá 7 anos de tribulações. É a grande tribulação que Mateus capítulo 24 fala, que é um período de tempo que Deus focará a sua atenção em Israel, mas atingirá todo mundo, ainda fazendo parte de uma profecia a ser cumprida ao povo de Israel. E a igreja não passará pela grande tribulação. Depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, tem a batalha do Armagedon, e depois tem um reino milenar, ainda 1000 anos, tá bom? Cristo reinando aqui na terra, a sua igreja descerá com ele para a terra. Os que se converteram na tribulação entrará no reino milenar para desfrutar com Cristo. Nesse período, no início do milênio, Satanás será preso, tá bom? Cristo estará reinando com vara de ferro. Há um reino de paz, de justiça. E no final do milênio, tá bom? Satanás será solto, ainda conseguirá enganar muitos. E depois do milênio, aí sim, as pessoas vão comparecer perante o juízo final. Já está dizendo juízo final porque já está no final. E aí as pessoas que recusaram a reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, então o que é que vai acontecer com essas pessoas? Elas serão condenadas por toda uma eternidade. E nós que cremos em Jesus como Salvador, todos aqueles que confiam em Jesus como Salvador, então estarão desfrutando do novo céu e da nova terra. Então, você vê que nós não estamos no fim. Então, para que ocorra o fim, ainda precisa, o que? Arrebatamento, tribulação, milênio e juízo final. Agora, as pessoas me perguntam também, né? Pastor, mas isso que está acontecendo com a humanidade não é uma forma de castigo de Deus para a humanidade? Então aí já é uma outra pergunta. Já é uma outra pergunta. Então, eu creio, amados, de acordo com o texto que nós lemos, apesar que nós não vamos meditar em todo esse texto, tá bom? Que o nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, é um Deus que odeia o pecado, é um Deus que pune o pecado. É esse Deus que Paulo, ao falar aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz: não vos enganeis, de Deus ninguém se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, Deus, por sua misericórdia, e eu posso dizer também que não somente a sua justiça, mas a sua misericórdia. Muitas vezes Deus, ele pune a uma sociedade para que possa frear um pouco aquela sociedade que está indo de forma tão veloz no pecado, vivendo uma vida totalmente longe dele, e Deus muitas vezes faz isso. Eu penso nisso porque eu penso na época de Noé. A Bíblia diz que Deus esgotou realmente a paciência de Deus, em outras palavras, com o pecado da humanidade. E aí Deus trouxe juízo sobre a humanidade na época de Noé. Na época de Sodoma, Gomorra também. E na época do apóstolo Paulo, quando você lê esse relato do apóstolo Paulo, você diz: Paulo estava vivendo em nossos dias. Não, porque na época do Império Romano era semelhante aos dias de hoje. Havia realmente
uma sociedade que desprezava Deus, que rejeitava Deus e vivia de forma terrível em seus pecados, semelhante à nossa sociedade. E o que é que Deus fez para barrar aquela geração? Justamente trouxe a queda do Império Romano. Conta-se também a história que antes da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, o ser humano estava vivendo também de forma terrível em seus pecados. Deus traz justamente situações como essa para barrar o ser humano. E você percebe, que você que está me ouvindo aí, vendo, você percebe que nesse momento as pessoas estão buscando a Deus. As pessoas estão parando mais, as pessoas estão analisando mais. Então, eu penso que Deus traz castigo justamente para punir o pecado, e esse castigo vem também mesclado, podemos dizer assim, com a misericórdia de Deus, para que o ser humano reconheça os seus erros e possa buscá-lo. Olha o que Paulo diz aqui. Eu não vou ler todo esse texto, mas olha o que Paulo disse aqui. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz, olha, a ira de Deus, fala da ira de Deus. A ira de Deus, ela se revela do céu, ela vem do céu contra toda, olha aí, contra toda impiedade. Impiedade é um pecado relacionado a Deus, é um pecado contra Deus, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Esse pecado, ele é cometido contra Deus. É a desobediência, tá certo? Diretamente a Deus. Podemos dizer que é um pecado religioso. E diz aqui, contra toda impiedade e perversão dos homens. Perversão é o pecado cometido contra o próximo. Então as pessoas pecam contra Deus e pecam também contra o próximo. E diz que a ira de Deus se revela do céu contra esse tipo de pecado. E quando ele vem falando aqui, ele diz, olha, contra a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O ser humano, ele detém, ele quer parar a verdade de Deus por causa dos seus pecados. É semelhante ao que nós estamos vivendo hoje? Sim. E aí Paulo continua no texto, que Deus se deu a conhecer ao ser humano. Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, ele se deu a conhecer o ser humano. E aqui Paulo vai falar que ele se deu a conhecer por meio da natureza das coisas criadas. Por esta razão, os homens são indesculpáveis. Nós sempre falamos. A revelação natural, ela não é suficiente para a salvação do homem. Mas a revelação natural, ela é suficiente para a condenação do homem. Essa revelação natural, estamos falando da revelação por meio da natureza. Os homens se tornam indesculpáveis porque Deus, por meio da natureza, revela a ele. Mas é interessante como as pessoas negam essa verdade. O número de ateísmo tem crescido de forma assustadora. Eu não sei se procede, mas dizem que a Itália, existe um grande número de pessoas ateus lá na Itália, ateístas lá. Até recebi hoje que um dos médicos ateus se converteu, confessou Jesus como seu salvador. Eu também não sei. Mas o que eu estou dizendo é que o número de ateístas tem crescido de forma assustadora. Agnóstico também. Pessoas negando a existência de Deus, que a própria natureza revela essa existência. E é interessante aqui, como no versículo 22, diz que essas pessoas que negam a existência de Deus, que rejeitam Deus, mesmo Deus se manifestando a eles, mas eles não querem saber de Deus, eles inculcam-se por sábios, mas eles se tornam loucos. É verdade, eu estava vendo um comentarista hoje dizendo que se falar que é ateu hoje em uma faculdade é sinal de pessoa intelectual, de pessoa com grande capacidade de pensamento.
com uma pessoa sábia. Mas Paulo diz, olha, essas pessoas se passam por sábios. Na verdade, elas são loucas. Por que elas são loucas? Pela forma que elas agem. No versículo 22, que diz que elas mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Essas pessoas passam a adorar a si mesmo. Passam a adorar o homem. E também, diz aqui, animais. E por eles rejeitarem a Deus e viver uma vida distante de Deus, veja que em 3 versículos que nos chama a atenção aqui, do capítulo 20, do versículo 24 ao 32, diz o seguinte: por eles viverem assim, Paulo diz, ó, por isso, por esta razão, por este motivo, Deus entregou tais homens à imundície. Veja no versículo 26, por causa disso, Deus os entregou às suas paixões desordenadas. Veja no versículo 28, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Os entregou. Então veja que o homem, por escolher, quando eu falo homem e mulher, por escolher viver uma vida longe de Deus, querer viver uma vida nos seus próprios pecados, nas suas paixões desordenadas, Deus, ele chega e diz, olha, você quer viver assim? Eu amo vocês, eu tenho misericórdia de vocês, mas vocês querem viver assim? Deus entrega. E alguém disse, baseado nesses textos, que o pior castigo que Deus pode dar ao ser humano é permitir que o ser humano faça a sua própria escolha. Que o ser humano faça o seu próprio caminho. Porque o ser humano, ele auto se destrói, vivendo em seus próprios pecados. Vivendo em seus próprios pecados. Então, meus amados, é isso que Paulo está dizendo, e é isso que nós estamos vivendo. Passamos o carnaval. Ano passado, algumas escolas de samba zombaram de Cristo. Ou foi uma. Algumas pessoas achavam que nesse ano seria diferente. Mas continuaram da mesma forma. Filmes. Há alguns canais de TV. Pessoas que desprezam a Deus, que zombam e escarnecem. E Deus, por odiar o pecado, e punir o pecado, e não tem como punir o pecado sem punir o pecador. Então ele pune o pecado e, consequentemente, pune o pecador. Porque não tem como você punir o pecado e não punir o pecador. E a Bíblia diz lá no Salmo 7, versículo 12, que Deus está irado contra a humanidade. Ele é santo. Ele é justo. E ele jamais vai tolerar o pecado. Jamais ele vai permitir que o ser humano viva em seus pecados e simplesmente Deus não fazer nada. Ele não pode fazer isso. Ele vai agir porque ele é santo, porque ele é justo. E eu creio sim, que esses dias que nós estamos vivendo, Deus está sim punindo o pecado. E em um certo momento também, por amor à humanidade, fazendo com que as pessoas reconheçam quem ele é e volte-se para ele. Creio que provavelmente esse testemunho desse médico na Itália possa ter sido verdadeiro. Pessoas hão de voltar a Cristo. Eu até disse aqui e repito, a igreja do Senhor ela vai sair mais fortalecida dessa. Então, eu penso que muitas pessoas vão ter conhecimento do Senhor, vão reconhecer seus pecados, vão voltar para Deus. Pessoas que estavam vivendo uma vida distante dele, zombando dele, as pessoas vão reconhecer ele e vão voltar para ele. Eu penso nisso. Eu penso que muitas pessoas estarão entregando. Muitas pessoas também continuarão na sua incredulidade, continuarão rejeitando a ele, continuarão zombando dele, mas eu creio também que muitas pessoas voltarão para ele. Tá bom? Então, nunca esqueça. Alguém certa vez disse o seguinte: nunca pense em encontrar mel num pote que Deus escreveu veneno no rótulo. Nunca pense nisso.
Nunca pense nisso. Eu gostaria hoje, nos meus estudos aqui, eu tive acesso aqui a uma entrevista que fizeram à filha de Billy Graham, uma jovem americana, e ela estava sendo entrevistada alguns dias depois do dia 11 de setembro, onde caiu aquelas 2 torres nos Estados Unidos. Bom, e o entrevistador perguntou a ela o seguinte, eu achei muito interessante essa entrevista. Como é que Deus teria permitido algo honroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Então ela estava sendo entrevistada e o repórter perguntou a ela, olha, como é que Deus pode permitir algo tão destruidor ter acontecido no dia 11 de setembro? Tá bom? Talvez fosse hoje, alguns repórteres podem perguntar a algum cristão, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo isso no nosso planeta? Olha a resposta dela. Ela deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? E ela continua, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar, e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com essa decisão. Logo depois, o Dr. Benjamin Spurgeon disse que não deveríamos disciplinar os nossos filhos quando se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós dissemos,